Esta é a hora de agir. No programa de hoje temos connosco Ivan Jorge Boesing, mestre em Engenharia Mecânica, fundador da UpSensor Tecnologia, empresa voltada para o desenvolvimento transversal de sistemas de coleta, armazenamento, análise e fusão de dados com o uso de sensores e visualização de informações em tempo real. Paula Antunes, professora catedrática e investigadora do CENSE, Center for Environmental and Sustainability Research, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E Nuno Bento, doutorado em Economia e investigador no Laboratório Dinâmia 7 do Instituto Universitário de Lisboa. Estuda a mudança tecnológica, particularmente a emergência e difusão de inovações no âmbito das transições para a sustentabilidade. Nuno recebeu bolsas de investigação nacionais e internacionais e presta consultoria para várias organizações internacionais, como a Agência Internacional da Energia ou o IPCC. Hoje vamos falar sobre inovação para a sustentabilidade. Sabemos que para atingir a sustentabilidade do planeta é necessário mudar de forma radical os atuais padrões de produção e consumo, isto é, são necessárias transições ou inovações dos sistemas para sistemas sociotécnicos mais sustentáveis. A noção de sustentabilidade está, desta forma, intimamente ligada à noção de inovação e vice-versa. A direção da inovação deverá estar alinhada no sentido de uma maior sustentabilidade para que tenha sentido. E o que é isto de sistemas mais sustentáveis? São novos valores culturais, práticas, tecnologia, infraestruturas, mercados, redes sociais e regulações. Neste contexto, a inovação para a sustentabilidade tem um papel determinante. Eu sou Paula Caiola Trindade, doutorada em Ambiente e Sustentabilidade, investigadora na Unidade de Economia de Recursos do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Ao longo do meu percurso, tenho desenvolvido atividades na área da sustentabilidade, orientadas para o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para acelerar a transição para a sustentabilidade, utilizando uma perspectiva sistémica. Para refletir sobre este tema e partilhar o seu conhecimento na inovação para a sustentabilidade, temos hoje connosco Ivan Jorge Boesing, Paula Antunes, Nuno Bento. Ivan, conte-nos qual tem sido o seu trabalho no desenvolvimento de sensores de poluição e a sua aplicação no domínio da sustentabilidade. Muito obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui em um programa do Fórum Energia e Clima, na Hora de Agir. Gostaria de iniciar, então, comentando um pouco do histórico do trabalho que nós desenvolvemos. Comecei a trabalhar com sensores em 2006. Desde lá, venho desenvolvendo algumas áreas. Na área de sensores de poluição industrial, nas tecnologias que permitem monitoramento móvel em tempo real, através de equipamentos do tipo wearable, uma inovação, não só dos fixos. São também o trabalho nos sensores de poluição urbana, com foco em sensores de baixo custo, sempre com comunicação em nuvem de computação, tanto no desenvolvimento de equipamentos para o consumo direto, quanto para a contribuição de projetos Open Hardware, em que a gente auxilia municípios e escolas na produção de equipamentos de baixo custo localmente, com impressoras 3D e na aquisição de sensores. Na parte de poluição interna, isso no doutorado eu desenvolvi, são monitoramento de sensores que seriam para uso em salas de aula, teatros, ginásios, locais com aglomeração de pessoas, que hoje é bastante difícil de encontrar, mas acho que no futuro teremos de novo, sempre com o foco de identificar ambientes insalubres, sejam em ginásios de esportes com a questão de umidade e temperatura, salas de aula com ventilação inadequada. Sempre quando for em sala de aula, a gente tem uma especial atenção com oxigênio no ar.
buscando sempre verificar se a ventilação está adequada pela indicação de dióxido de carbono em excesso. Todas as tecnologias possuem em comum sempre um desenvolvimento para o nosso trabalho nas placas de processamento e comunicação que permitem a coleta, o armazenamento, o processamento e envio de dados para a nuvem de computação em tempo real, fazendo com que a tomada de decisão se torne melhor. As informações elas sempre são disponibilizadas em aplicativos para desktop ou a mesmo celular, a gente faz aplicativos para Android e iOS. Sempre construindo uma plataforma ubíqua, em que mesmo um único sensor possa ser disponibilizado para toda a população de interesse, não apenas um grupo específico. Todo esse trabalho com sensores, ele acaba buscando, então, o reconhecimento do meio, a fim de subsidiar ações futuras para a sustentabilidade. Paula, numa perspectiva diferente, tem trabalhado em sustentabilidade e, nomeadamente, numa disciplina específica da transição para a sustentabilidade. Explique-nos o que é preciso para orientar a inovação para obtermos o tão desejado desenvolvimento sustentável. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer, saudar o Fórum Energia e Clima pela organização desta sessão, destes ciclos de debates, que são muito interessantes, unirmos os países de língua portuguesa na discussão destes aspectos de energia, clima, sustentabilidade. Faço com muito gosto, tenho muito gosto de estar aqui presente. Queria também cumprimentar os meus colegas do painel e agradecer à Paula ter dado o convite para participar nesta sessão. Quando nós falamos eu gosto sempre de começar, quando começo a discutir as questões de sustentabilidade, por dizer o que é para mim sustentabilidade, para nós depois termos a tal visão do que é que queremos, para depois sabermos como é que nos queremos transformar para lá chegar. E para mim eu adoto sempre uma visão de sustentabilidade, foi proposta por um professor do MIT, que diz que é nós garantirmos as possibilidades de os humanos e outras formas de vida poderem florescer na Terra para sempre. E, portanto, eu gosto de começar a pensar nesta definição e pensarmos que para nós garantirmos essas possibilidades para sempre, nós precisamos de transformar radicalmente a forma como nós funcionamos na sociedade, os nossos padrões de produção e consumo. E, portanto, aí a inovação assume um papel muito importante e, portanto, a inovação é fundamental para encontrarmos as tais novas formas que nos possibilitam, que nos abrem essas possibilidades. Eu gostava de refocar aqui 3 áreas de inovação nas quais nós temos vindo a trabalhar. Eu trabalho no Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova de Lisboa, 3 áreas de atuação que eu acho de inovação muito importantes. O primeiro talvez seja os novos, pensarmos, por exemplo, na parte da alimentação e da agricultura e nas grandes transformações que os nossos sistemas de alimentação têm que sofrer para garantir a sustentabilidade. E aí a inovação entram os sensores que o Ivan falava como forma de dar informação, e nós temos também trabalhado nessa área de dar informação, por exemplo, aos agricultores, que lhes permitam ter práticas, por exemplo, mais, eu não sei como se diz em português, climate smart, aquilo que chamamos de climate smart agriculture, e uma agricultura mais resiliente e mais capaz de fornecer serviços dos ecossistemas. Portanto, eu acho que isso é uma área de grande transformação e de inovação na sociedade. Outra área que eu acho fundamental para essa tal inovação para a sustentabilidade é a área da economia circular, o desenvolvimento de novos modelos de produção e consumo, novos modelos de funcionamento de todo o sistema económico, numa perspectiva de manter os recursos o maior tempo possível, com o maior valor possível nos sistemas económicos, por forma a reduzir o consumo de recursos e a geração de poluição. E, por outro lado, a terceira forma de garantirmos essa inovação é adotarmos as chamadas soluções ou investirmos nas soluções baseadas na natureza, portanto, utilizarmos a natureza para regenerar o ambiente. E, portanto, não é só na perspectiva de fazermos menos mal ao ambiente, mas regenerarmos o ambiente. Obrigada, Paula, por esta perspectiva abrangente e integrada e por nos ter explicado o que é para si a sustentabilidade e quais são as áreas com maior potencial. Nuno, tem vindo a estudar a difusão de inovações. O que nos pode dizer sobre este conjunto de trabalhos?
Pronto, para resolver o problema climático, que é uma questão existencial, segundo o secretário-geral da ONU, o engenheiro António Guterres, é necessário uma mudança de comportamentos para além da mudança tecnológica e que essa mudança tenha efeito já em 2030. Eu participei em 3 estudos recentes que apontam pistas concretas para alcançar esse desafio. Em primeiro lugar, as inovações tecnológicas que mais podem ajudar a descarbonizar têm de já estar em processo de formação e comercialização no mercado. As análises do desenvolvimento histórico das tecnologias mostram que a fase formativa de novas tecnologias dura entre 20 a 30 anos. Nesse sentido, é muito arriscado tentar acelerar inovações mais radicais, como a captura e sequestração do carbono, ou mesmo soluções de geoengenharia, ainda em fase de desenvolvimento, porque podem não estar em medida de produzir efeitos até 2050. Em segundo lugar, as análises mostram também que estratégias de descarbonização viradas mais para a redução da procura de energia são mais execuíveis e mais acessíveis. Uma das razões para essa solução, no fundo, é que foi encontrado que por cada unidade de energia economizada, graças ao aumento da eficiência na utilização final de energia, 3,2 unidades são poupadas de recurso energético primário. Isto tudo graças às perdas evitadas na conversão de energia. Finalmente, as tecnologias mais pequenas ou granulares são historicamente associadas a processos de difusão mais rápidos, mais baixo risco de investimento, mais rápida aprendizagem, maiores oportunidades de contornar bloqueios tecnológicos e usufruem ainda de maior aceitação social. No entanto, os decisores tendem a privilegiar as tecnologias maiores que produzem um impacto maior, mais mediático no curto prazo. É muito interessante esta visão que nos dá. Ivan, pode dar-nos um exemplo concreto em que tenha trabalhado no domínio dos sensores e na monitorização da qualidade do ar? Fantástico esse intercâmbio de pensamentos com pessoas que nós nos encontramos apenas virtualmente, infelizmente. Falaste, Paula Antunes, sobre a parte dos sensores na agricultura. Nós temos o Brasil, onde eu moro, nós temos um Brasil com uma forte economia, com a área de agricultura sendo um dos seus grandes pilares. Trabalhamos, sim, com alguns cases aqui em relação a sensores de agricultura, e eu vou aproveitar o link que fizeste para isso. Como que a gente trabalha? Por exemplo, já fizemos trabalhos com o objetivo de otimizar a irrigação, em que você procura gastar menos água e gastar ela de forma mais eficiente. Então, nós instalamos sensores georreferenciados em plantações, em que eles começaram, então, a verificar, sem a capacidade de fazer um estudo mais elaborado de geologia, mas então, superficialmente, eles começaram a identificar quais as áreas que tinham maior coeficiente de absorção da água, então quais que eles tinham que colocar uma quantidade maior, pequenos agricultores, né? Quantidade maior de água, ou manter por mais tempo as torneiras, digamos, ligadas assim, para irrigar melhor o solo e manter a umidade do solo adequada, e aumentando com isso a produtividade, algo bastante interessante, mesmo com pequenos agricultores. Tem um grupo que nós auxiliamos de 300 pequenos agricultores aqui, em que exatamente sensores de umidade, temperatura, características de solo, pH, eles achavam que isso era uma coisa muito tecnológica, muito longe da sua realidade, mas hoje em dia já não é mais assim. A aceleração de hardware e software, ela tem reduzido bastante os custos. E é o que a Patrícia Antunes falou, ele realmente vem para ajudar na sustentabilidade também. Paula, tendo em conta o que o Ivan nos explicou sobre o seu trabalho, diretamente relacionado com uma perspectiva tecnológica da inovação, o que nos pode dizer em relação a outros aspectos da inovação, como, por exemplo, os socioeconómicos? Pois, realmente é engraçado porque nós também trabalhamos em projetos com a área do sensoriamento, neste caso era da utilização de imagem de detecção remota de satélites para apoio à agricultura, mas que liga muito com o que o Ivan falou. E o nosso trabalho nesses projetos, nessa área, é precisamente o outro lado, a outra face, a parte socioeconómica, porque realmente é muito importante termos as tecnologias, e estas tecnologias dão respostas fantásticas, mas depois é preciso criar as condições para essas tecnologias poderem ser adotadas
pelos agricultores. E para isso é preciso nós desenvolvermos novos modelos de investigação e de inovação em que as nossas soluções são desenvolvidas em colaboração, em co-criação, como agora muitas vezes se diz, em co-criação com os agentes no processo, com todos os atores, nomeadamente com os agricultores, grandes, pequenos, novos e velhos. E, portanto, eu acho que essa dimensão de juntarmos a investigação na parte, por um lado, mais natural, por outro lado, mais tecnológica, e depois com estes processos de co-criação social e investigação também, por exemplo, nos aspectos económicos e políticos que determinam a adoção das práticas ou a facilidade de adoção das práticas. E, portanto, esta noção de que para nós termos adesão a estas inovações precisamos ter uma investigação transdisciplinar e em co-criação com os atores, eu acho que é muito importante e é muito gratificante trabalhar nestas várias dinâmicas, nestas várias frentes e tentar com elas contribuir para um futuro mais sustentável. Nuno, tendo em conta os desafios mencionados e o seu trabalho na energia e descarbonização, que apreciação faz das políticas, especialmente europeias e portuguesas? O Pacto Verde, ou Green Deal, da Comissão Europeia, coloca a questão climática no centro da ação. A Europa quer cortar mais de metade das emissões até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050, de forma a limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus. Com mil bilhões de euros em 10 anos, a União Europeia espera libertar os meios necessários para responder a um problema que é uma das prioridades dos seus cidadãos. Entretanto, a Comissão incluiu o Pacto Verde nos planos de recuperação pós-pandemia, mas permanecem ainda dúvidas sobre a capacidade do estímulo para promover uma recuperação assente na transição sustentável e também sobre questões de competitividade internacional e de fuga para outras zonas com menos regulamentação. Nesta linha, Portugal aumentou as suas metas de redução das emissões de gases de efeito de estufa para cerca de menos 50% até 2030 em relação a 2005, como forma de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Na prática, há vários motivos para preocupação. Por exemplo, num setor importante como o dos transportes, que tem de reduzir as emissões em 40% em menos de 10 anos, existem tendências contraditórias. Eu passo a citar apenas algumas. Os transportes públicos ainda não são suficientemente atrativos face ao transporte individual. O crescimento da eletrificação automóvel ainda não compensa a crescente importação de viaturas antigas mais poluentes. Existe uma ferrovia com muitas limitações fora das grandes áreas de Lisboa e Porto. A pandemia trouxe impactos ainda mais contraditórios. Por um lado, levou à diminuição das deslocações e ao aumento do teletrabalho, mas ainda é cedo para aferir se trata de um efeito duradouro. Por exemplo, a mudança dos padrões de mobilidade, a relocação de pessoas para cidades de pequena e média dimensão. Temos ainda que esperar para ver se irá continuar no futuro e que modo é que irá aumentar. Por outro lado, a pandemia colocou em questão a urgência do investimento no projeto do novo aeroporto de Lisboa, que irá contribuir para o aumento das emissões. Já os planos para a melhoria da rede ferroviária em Portugal foram anunciados em outubro, permitem antever melhorias significativas na ligação entre o Porto e Lisboa. Porém, existem ainda questões importantes quanto ao prazo de execução e ao investimento no resto da rede. E é com uma ferrovia elétrica moderna e descarbonizada que se pode reduzir bastante as emissões no transporte de pessoas em Portugal. Finalmente, a produção de energia é um outro setor importante e que tem de reduzir em 40% as suas emissões daqui a 2030. Os planos de investimento do Governo até 2030 contemplam 13 mil milhões de euros, dos quais mais de metade irão para uma tecnologia emergente, o hidrogênio. Mais de 1/5 do valor total está destinado a um só projeto, ao projeto de produção de hidrogênio em Sines de 1 gigawatt. Este projeto é 100 vezes maior do que a atual instalação maior do mundo, que foi inaugurada em Fukushima, de 10 megawatts, em 2020. Seria necessário que o Governo esclarecesse sobre os riscos em termos de baixas performances e sobrecustos que estão inerentes à instalação inovadora de uma capacidade ainda não testada. Assim como urge clarificar quais são os benefícios para os outros setores e para a economia nacional que justificam o caráter prioritário deste investimento. O panorama é, portanto, um pouco cinzento. Fazemos agora um curto intervalo, regressamos já a seguir para continuar a conversa com os nossos convidados de hoje. Até já!
de regresso. Hoje falamos de inovação para a sustentabilidade. Pensando um bocadinho mais no futuro, Ivan, como vê a aplicação de sensores no futuro e, em especial, qual o contributo que podem dar nas diversas vertentes da sustentabilidade, sociedade, economia, ambiente? Adoro esta pergunta. A parte do futuro que nos espera, a predição de comportamentos tecnológicos e sociais, isso é algo que me instiga bastante. Nós trabalhamos sempre principalmente quando lecionamos, trabalhamos com a mente dos jovens, tentando fazê-los abrir a mente para o que o futuro irá nos prover. Acho que os sensores, como toda a área da eletrônica, ela aumenta a capacidade de processamento de forma acelerada. A gente conhece isso, muitos autores dizem que ela é exponencial. As tecnologias de informação, elas são às vezes mais rápidas ainda que as de hardware, as de equipamentos físicos, né? E esses avanços permitem que os sensores possam ficar cada vez menores, consumirem menos energia, e com isso se tornarem mais práticos em sua capacidade de serem instalados em larga escala. Facilitando, então, o uso desses equipamentos, nós temos sensores que duram 5 anos instalados com uma mesma bateria. Isso auxilia também na sustentabilidade de não ter que estar renovando essa bateria, que ela é altamente tóxica para o ambiente. Sem necessidade de troca dessas baterias, isso faz com que nós também possamos, além de ter a troca de forma bastante mais longa, eu posso também usar formas alternativas de recarregamento. Nós usamos muito já aqui nos nossos trabalhos, principalmente de biometria, nós usamos o que a gente chama de sensores para o corpo humano. Alguns são biosensores, que eles podem ser carregados com baterias que usam tanto movimento corporal, pressão, que é um método piezoelétrico, ou utilizando calor para se recarregar. Ou seja, a gente está tentando contribuir para que o meio não seja depois... não seja despejado nele toneladas e toneladas de material altamente tóxico. Biosensores também seria o que a gente tem de mais ambicioso para o futuro no monitoramento biométrico, com potencial de identificar anomalias no corpo humano, reduzindo o agravamento de enfermidades com consequências diretas na saúde pública. Imagina a redução drástica que haveria no tratamento das enfermidades e descobertas de doenças que hoje só são descobertas em estágio avançado. Se nós tivéssemos biosensores, o que isso não causaria de redução de doenças em estágio avançado, o que vai diretamente reduzir o custo da saúde pública para os países, principalmente os países aqueles que são considerados subdesenvolvidos. Em relação ao meio ambiente, haveria um reconhecimento muito mais abrangente desse meio ambiente, tanto em relação ao tempo que as informações são obtidas, seja na identificação de fontes poluidoras, que às vezes hoje não é possível. Nós tivemos um vazamento no litoral brasileiro que até hoje não se sabe qual foi o navio que despejou toneladas e toneladas de petróleo. Além disso, quanto à densidade demográfica das informações, uma distribuição geoespacial muito mais densa, isso vai contribuir para que nós tenhamos informações, então, de uma forma, às vezes, não tão acurada, mas muito mais georreferenciada, para que a gente possa compreender o nosso meio de forma geral. Sabe-se que os sistemas de veículos autônomos, por exemplo, já são uma realidade. Mas, devido à falta de comunicação entre a estrada e o carro, às vezes não é tão fácil fazer com que esse veículo se locomova. Imagine a gente ter o que a gente chama do sand sensor, os sensores do tipo de poeira, distribuídos ao longo de uma rodovia. Sensores desse tipo, que seriam inteligentes, eles teriam então a possibilidade de navegar de uma forma segura, fazendo com que custos de mobilidade também pudessem ser reduzidos com a onisciência do tráfego. Então, talvez aqueles congestionamentos que hoje consomem muito mais combustível que se eu estivesse trafegando em uma via limpa, com a onisciência do tráfego, nós poderíamos achar maneiras diversas de fazer isso. Muito obrigada por esta visão do futuro que nos deu, Ivan. Paula, concretizando o que nos disse sobre a necessária transição para a sustentabilidade, qual poderá ser esse futuro, nomeadamente em países como Portugal, e como, do seu ponto de vista, quais as abordagens que as políticas deverão promover e as práticas que os cidadãos deverão implementar? E pensando um pouco, eu acho que em primeiro lugar é uma coisa óbvia, mas que nem sempre é assim não óbvia. É preciso que as políticas incentivem as tais práticas e os tais comportamentos mais sustentáveis. E embora todos nós falemos nisso, e isso parece óbvio, nem sempre isso acontece.
E, portanto, existem muitos exemplos de áreas em que se devia apostar mais e reforçar mais, o papel da política podia ser muito importante, e eu acho que, sobretudo, pelo tal incentivo positivo, mais do que penalizar os maus comportamentos, eu acho que as políticas deviam ser orientadas para o lado positivo. Por exemplo, voltando aos casos da agricultura, premiar os agricultores que, pela adoção de práticas mais sustentáveis, nos trazem outros benefícios para a sociedade, como, por exemplo, benefícios em termos de mitigação das alterações climáticas, pelo sequestro de práticas, por exemplo, que promovam o sequestro de carbono na agricultura, ou, por exemplo, práticas que nos trazem outros chamados serviços dos ecossistemas, como, por exemplo, o controle da erosão, o controle de cheias, etc., a polinização. Portanto, beneficiar os agricultores através, por exemplo, de incentivos, porque muitas vezes essas práticas implicam perdas de rentabilidade na agricultura, pelo menos no curto prazo. A longo prazo eu creio que não, mas no curto prazo muitas vezes implicam algum investimento, algumas quebras de produtividade na agricultura, e era mais do que justo que a sociedade recompensasse os agricultores que prestam esses serviços, que adotam essas práticas mais sustentáveis. Portanto, eu acho que o caminho para as políticas passa muito por esta visão de remuneração, de pagamento pelos chamados serviços dos ecossistemas, portanto, políticas que atuem pela positiva. Também muito políticas também orientadas para a sustentabilidade, para a inovação, e que incentive os agentes económicos a correrem o risco de apostar na sustentabilidade, a investirem no capital natural, a investirem nas tais soluções baseadas na natureza ou desenhadas para a natureza. Eu acho que isso é muito importante. Passando agora para o futuro, não sei, mas eu diria que o futuro, eu acho que é importante eu acho que agora esta pandemia e o Covid vem-nos mostrar um pouco como nós somos vulneráveis, nossa espécie humana, não é? Portanto, a vulnerabilidade que existe e que os cientistas sempre disseram que existia, nunca imaginámos que fosse desta maneira que ela se viesse a exprimir, mas todos nós dizemos sempre que os sistemas naturais são vulneráveis, e eu acho que é importante nós passarmos a orientar o nosso futuro para a noção de resiliência, para desenvolver modelos, sistemas, modos de vida mais resilientes. Nós já fomos educados, eu pelo menos, a procurarmos sempre a eficiência, a guiarmos pela eficiência, a procurarmos ser mais eficientes. Eu acho que temos que mudar um bocadinho o nosso chip, o nosso paradigma, e começarmos a pensar mais numa lógica de suficiência e de resiliência, sobretudo pomos a resiliência como o grande objetivo para o futuro, diria eu. Mas não sei se concordam comigo ou não. Parece-me este conceito de resiliência muito interessante. Nuno, pensa que ainda será possível atingir o objetivo de 1,5 graus? O problema do clima é como o da barragem à beira da ruptura, que precisa de reduzir o caudal de água que recebe, e esse caudal está constantemente a aumentar, quando ele precisa de reduzir para metade ou menos de metade dentro de 10 anos. Apesar do maior investimento em grandes projetos de produção de energia, eu assinalo também as iniciativas recentes para o aumento da eficiência nos edifícios públicos. A eficiência energética é a medida que mais postos de trabalho cria, segundo vários estudos, o que demonstra que mais do que nunca é necessário comparar os benefícios e os custos das diferentes estratégias na hora de decidir as prioridades. A aposta na eficiência mostra também a importância de focar nos serviços essenciais de conforto térmico, de mobilidade, alimentação, comunicação e entretenimento, entre outros. Encontrar soluções para formas alternativas de organização menos poluentes. Porque nós não ingerimos 5 litros de gasolina ou satisfazemos-nos com 2 kW de eletricidade, mas sim com os serviços de mobilidade e de conforto que a utilização final da energia proporciona. Importa relembrar que um quinto dos portugueses, portanto um em cada 5 portugueses vive ainda em pobreza energética, gastando uma parte importante do seu rendimento em energia para obterem níveis insatisfatórios de conforto térmico e de mobilidade. E essas pessoas não podem ser deixadas para trás. Estamos nos momentos finais deste Hora de Agir. Ivan, quer dar-nos uma mensagem final, o seu minuto final?
Então, eu gostaria de dar essa mensagem em relação ao meu trabalho, que eu acredito que o uso de sensores de forma maciça é algo inevitável, nós não temos mais como fugir disso, ele está já quase ubíquo. E como nós vamos preparar os jovens para absorver essa quantidade de informações, que essa quantidade de sensores que está sendo instalada gradativamente no mundo, como é que eles vão lidar com isso? Eles saberão lidar com isso? Isso é uma preocupação que a gente tem aqui do lado de cá. Talvez isso seja respondido numa outra pergunta: como podemos instrumentar as escolas com unidades de sensoriamentos para que eles reconheçam o que são e para que eles reconheçam internamente e externamente as salas de aula, como é o meio ambiente deles. E notem como eles afetam também o meio ambiente. Uma experiência importante, por exemplo, que nós temos aqui nos nossos trabalhos é o reconhecimento de estudantes que são prejudicados por ambientes educacionais insalubres, que eles próprios acabam sendo os poluidores, sem nunca ninguém ter dito isso para eles. Em que um aluno frequentemente é visto dormindo ao fundo da sala, simplesmente pode ser a criança mais suscetível ao aumento de dióxido de carbono devido à má ventilação daquela sala de aula. Mas quem está ali para investigar isso? Porque não se conhece isso. Esse tipo de aumento de dióxido de carbono pode causar cefaleia, déficit de atenção, sonolência. Muitas vezes, isso é feito somente para reduzir o consumo de energia elétrica da sala de aula, instalando os condicionadores de ar do tipo split, que não trocam o ar, mas eles são muito mais eficientes, como a Paula Antunes falou, eles são muito mais eficientes, mas esqueceram de que nós estamos dentro daquela sala de aula e nós somos um ser biológico, como a gente vai se comportar lá dentro? Então, acho que a mensagem final é: as próximas gerações precisam reconhecer o meio em que viverão. E isso para mim, a mensagem final. Pergunto também à Paula se nos quer dar a sua mensagem final, o seu minuto final. Muito obrigada. Eu pegava, se calhar, nas palavras do Ivan e na importância da informação e das pessoas saberem, não é? Porque esta ideia que eu comecei no início de cuidarmos e da responsabilidade para com as gerações futuras, nós só cuidamos daquilo que conhecemos e, portanto, toda a lógica dos sensores e da informação, eu acho que é um pilar, é a base para nós construirmos o tal futuro sustentável. E a dificuldade, eu acho que vai estar em como é que nós vamos conseguir gerir e aproveitar toda a informação que todo este mundo dos sensores e de outras tecnologias nos vão dar para o futuro, e da forma como isso vamos ter que articular isso a diferentes escalas, porque nós vamos ter esta informação, quer à escala microscópica das células, da sala de aula, das pessoas, da comunidade, do mundo global, não é? E as escalas espaciais também, espaciais e temporais muito diferentes. E, portanto, eu acho que um grande desafio é nós sermos capazes de utilizar todas estas fontes de informação, estas diferentes escalas e com estas diferentes dimensões, e sermos capazes de tirar partido desta informação para construir o tal futuro sustentável. Eu acho que isso, e disseminar também esta informação às pessoas, porque é muito importante as pessoas perceberem, porque as pessoas souberem, se lhes dermos informação, elas vão atuar e elas vão pensar e vão agir responsavelmente. Portanto, eu acho que a parte do Ivan é super importante, toda esta noção da informação e o poder da informação para nos ajudar a encontrar estes caminhos de sustentabilidade. Muito obrigada. Nuno, quer dar-nos a sua mensagem final? Também na questão energética e climática é preciso bom senso, como diria o nosso Presidente da República. E quanto mais tarde agirmos, mais drástica será a mudança. Mas existem tendências que podem nos ajudar a reduzir o consumo de energia, mantendo os mesmos níveis de conforto, como a digitalização, a desmaterialização, a partilha em vez da posse dos objetos e a economia circular. Aí podem ser encontradas inclusivamente soluções para relançar a economia após a pandemia. Mas importa ter a noção que a tecnologia por si só não resolve. Terá de haver uma alteração de comportamentos. Muito agradeço aos nossos convidados a disponibilidade e o conhecimento que aqui partilharam. A reflexão que aqui fizemos permite-nos perceber os enormes desafios que temos pela frente para atingir a desejada sustentabilidade, mas também alguns passos já dados nessa direção e também as oportunidades. Obrigada e até para a semana.